Na hora que a lama veio e depositou, aquilo criou uma sedimentação e é uma lama que vai, quando ela seca, ela fica dura. Eu mesmo observei a abelha tentando furar aquilo, é como se fosse um ferro, aquilo tem resíduo de ferro, né? Tanto a abelha não consegue furar, quanto as que tinham feito o ninho na temporada passada e que estavam lá dentro do solo, não conseguiram furar de baixo para cima para sair. Então morreram lá embaixo. A lama de rejeitos atingiu 39 municípios em Minas Gerais e no Espírito Santo e chegou à foz do Rio Doce. O rompimento da barragem do Fundão despejou 39 milhões de metros cúbicos de rejeitos na bacia do Rio Doce e provocou a destruição de comunidades, além de 600 desabrigados e 19 mortes. A lama chegou quase ao teto das casas. As famílias perderam móveis, objetos de valor sentimental e até alguns animais que não puderam ser retirados a tempo. A gente pode ver que o chão brilha. Isso são restos de minério de ferro que vieram junto com a lama. Dez anos depois do processo de rompimento da barragem, a gente vê que a memória ela vai se perdendo, entendeu? Parte do processo que a gente está fazendo aqui, de levantar essa informação, é justamente para falar, olha, essas coisas acontecem e a gente precisa estar vigilante. Eu vi no dia da lama, né? Mas cheguei tipo, horas em que a lama estava começando a passar assim. A gente chegou umas 2 horas depois que a lama começou a entrar na ponte. Essa parte aqui foi toda coberta. Ali é onde a gente coletou alguns peixes, pacumã, carpa. Para análise na época, né? Para gestão do parque, ter esses dados. Mas o cenário de antes era bem perturbador, assim. Quando a gente pensa em uma bacia, um rompimento de barragem, a gente pode imaginar, mas por que isso vai afetar abelhas? As abelhas existem em vários ambientes. Então, as árvores que foram derrubadas pela mineração para abrir espaços, para a mineração, as árvores que sofreram impactos por causa do derramamento da lama, o próprio solo que foi coberto por esses rejeitos da mineração e da barragem, tudo isso impacta. A maior parte da biodiversidade de abelhas que a gente conhece são abelhas solitárias. Muitas delas nidificam no solo, então as abelhas dependem também do solo. Existe uma rede, uma interconexão.
quando a gente escuta a floresta, a gente percebe que tem seres aí imperceptíveis às vezes, né? Tão pequenos como as abelhas, que são pequenos, mas são absolutamente essenciais para o funcionamento dessa floresta. As abelhas também desempenham um papel muito importante na alimentação humana, né? Diversas culturas, né, que estão presentes na nossa alimentação, elas dependem em algum grau, né, da polinização realizada por abelhas para a formação de frutos e sementes. Quando a gente para pensar em alguns exemplos, né, a gente tem, por exemplo, a acerola, que ela é super dependente da polinização por abelha. O tomate também, né, melão, então são diversas frutas, né, o próprio café que está muito presente, né, na vida nossa, né, como brasileiro. A época boa de vocês terem vindo aqui na época da flor do café, que é setembro e outubro. Aí vocês iam ver, aí vocês iam ver a coisa linda que é. Você escuta, você anda assim, você escuta o barulho delas, trabalhando no caso. Agora vai começar a panha do café, né? Agora vai começar a panha do café, então agora praticamente eu venho direto na roça. Igual nós temos as mexericas aqui, é muita florzinha que dá. E aí que você vai ver a abelha. É nessa hora que a gente vê elas. Mas você passa assim no meio da lavoura assim, você vai escutando aquele barulhinho assim de abelha mesmo. É até bonito de ver. A gente vê bastante. Principalmente nos imbigos de banana. Tem muita gente que às vezes corta os imbigos de banana, certo não era cortar. Porque elas vêm, né? Catar o mel. Então na hora que está soltando aquele cacho, o imbigo de baixo, tem muita gente que corta. Não era para cortar. Tinha que deixar para as abelhas, né? Eu comecei a trabalhar na roça, praticamente junto com meus pais, eu tinha uns 7 anos. E eu sempre tive contato com as abelhas, né? Nunca gostei de matar abelha. Portanto, que aqui tem muita abelha, também que você vai trabalhar, você encosta a cabeça nela. Mas a gente não tem coragem de matar. A gente tenta espantar ela para sair para outro lugar, mas não matar. É errado matar, né? É desse jeito na roça funciona. Quando a gente pensa em abelha, né, a maioria das pessoas tem em mente, né, a abelha produtora de mel, a abelha que ferroa, né, que inclusive tem muitos problemas de saúde pública com ela, né, aquela abelha listradinha. No Brasil, as apis mellíferas não são nativas, ou seja, ela foi introduzida, a gente chama assim, uma espécie exótica. É uma abelha inicialmente trazida da Europa, as abelhas europeias, e depois trazida também da África, e hoje nós temos uma mistura então dessas abelhas, por isso elas são chamadas de abelhas africanizadas. A apis mellifera ela tem sido amplamente explorada, amplamente utilizada, ela tem uma importância econômica em relação à produção do mel, à produção do própolis, também à polinização de culturas. Então, uma abelha que está mais associada com a economia e, por isso, mais conhecida. É até ruim quando a gente pensa, né, que a maioria das pessoas conhece só essa abelha, porque ela é uma espécie dentre diversas outras, né? Então, para a gente ter uma ideia, no mundo a gente tem aproximadamente 20 mil espécies de abelhas descritas. E aqui no Brasil esse número gira em torno de quase 2 mil, né? Então a gente tem tamanhos muito diferentes, a gente tem desde abelhas muito pequenininhas, de tamanhos de formiga,
até abelhas bem grandonas, né, que às vezes algumas pessoas confundem com besouro, né, e na verdade são abelhas. Elas têm cores diferentes, então a gente tem abelhas pretas, abelhas verdes, bem chamativas, assim, metálicas, abelhas que têm comportamento diferente também, né, e que isso acaba refletindo na polinização, por exemplo, abelhas que vibram, né, e que aumentam a eficiência na polinização. Essas abelhas são desde abelhas solitárias, aquelas que fazem o serviço sozinha, vamos dizer assim, uma única abelha constrói o seu ninho, coleta os alimentos, faz a postura dos ovos, e desde abelhas sociais, que são essas que a gente conhece. A Apis mellifera é uma abelha social, mas as abelhas nativas, como a uruçu, a jataí, a abelha cachorro, aquela que gruda no cabelo da gente, né? Desde criança a gente andava no meio das abelhas e não era ferroado, entendeu? Então a gente poderia sentar. Uma abelha, outra já agarrava no cabelo da gente, porque são as mais defensivas, como a tubuna, como a mandaguari, como a abelha limão, também tem a borá. Então assim, são abelhas defensivas, então a gente sabia. Não ferrou, mas algumas grudam no cabelo. Vem muito no olho aqui também, mas tá vendo? Ó? São abelhas que você pode ter com contato com criança acostumando com isso aqui também, é legal. E eu até escutei uma matéria essa semana que o barulho da abelha, assim, ela acalma a concentração, esse barulho. Tinha uma jataí aí. Aí depois eu tava limpando aqui a beirada aqui, eu vi que, assim, olha, tem um negócio estranho aqui. Aí que eu fui ver que era uruçu. Faz quanto tempo, mais ou menos? 1 ano, mais ou menos. Fez em janeiro que eu descobri ela aqui. E desde que você descobriu, o que você faz? Só fico aqui monitorando ela aqui, né? Você falou que você trabalha aqui há 40 anos já. Você nunca tinha visto assim ou você já viu outras vezes? Assim na mata, assim não. Primeira vez. A capixaba, sim. Primeira vez. E você sabe que ela é bem rara, né? Sim. É. Não cuida disso aí, cara. Só no nosso estado que tem, não é isso? É só isso? É uma abelha sem ferrão, popularmente conhecida como uruçu preta ou uruçu capixaba. Uma espécie que só ocorre nas matas aqui da região das montanhas capixaba. Ela não está exatamente na bacia do Rio Doce, mas a bacia do Rio Doce ela tem uma influência sobre vários municípios, tanto de Minas Gerais quanto municípios capixaba. Uma das causas da redução populacional e da ameaça de extinção dessa abelha é que cada vez a gente encontra menos essa situação. As abelhas nativas, elas têm hoje uma pressão de coleta muito grande porque existe um comércio que ele se estabeleceu tanto no boca a boca quanto de forma, vamos colocar assim, digital. Hoje, por exemplo, a internet é um local onde você encontra facilmente sites ou anúncios de venda dessas abelhas. E essa pressão ela se reflete na natureza. Para que haja a extração dessas abelhas, primeiro você tem um impacto tanto na floresta, então as árvores que essas abelhas colonizam, elas por vezes são derrubadas. Às vezes essas abelhas elas estão numa altitude um pouco mais elevada e aí o que se faz é derrubar a árvore. E aí muitas das vezes a gente encontra os troncos nas propriedades onde foram extraídas essas abelhas. E por vezes esses troncos inclusive são vendidos, que aí já é um processo secundário. Então, quando a gente encontra uma situação como essa, que é como já ocorreu várias vezes aqui na gestão do parque, o procedimento é a apreensão.
a gente tentar reverter esse quadro de declínio populacional, nós estamos reproduzindo colônias de Melíponas capixaba. A gente seleciona colônias, por isso uma reprodução geneticamente assistida. A gente genotipa essas colônias para manter a biodiversidade e a diversidade genética. E aqui é um núcleo em que essas colônias são criadas, são reproduzidas, são multiplicadas, preparadas para serem devolvidas para a natureza. Então na mata, quando a gente vai andar na floresta, quando a gente vê uma quaresmeira, a gente já fala de longe, já é capaz de ter abelha lá naquela árvore. Tem caatinga de bode, tem vários tipos de canela, que essas abelhas elas preferem. Tem a bicuíba, é uma árvore aqui da floresta também que é muito bom para esse tipo de manejo, que a gente encontra abelha. Escolhe a caixa, uma colônia que esteja forte, sadia, com bastante população, bastante cria, né? Que ela vai se recuperar mais rápido. As abelhas urussu, elas usam o próprio barro com resina de árvore para selar a sua colônia, que hoje a gente chama de bioconstrução. As abelhas já fazem há milhares de anos, né? Veja que a gente está transferindo uma colônia bem forte. Nós contamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mais 4 ali, 9 discos de cria. Tem milhares de abelhas que vão nascer nos próximos meses. A gente vai ver que as abelhas estão deixando de voar para cá e estão voando para lá. Por quê? A rainha que estava aqui foi transferida para a nova colônia. E as operárias vão onde a rainha está. Bom, seja o que Deus quiser, é o que está o enxame na natureza. Você vai liberar enxame pra caramba, se Deus abençoar. Porque aquelas que ficam lá nas colônias onde é dividido os enxames para aumentar a população, a gente está fazendo as divisões, aqui elas vão se dividir naturalmente. É verdade. Ela só vai liberar enxame quando o enxame... vai para outra, vai procurar uma outra árvore. E como não vai ter a movimentação humana, elas vão estar como se elas estivessem naturalmente na floresta. Sim. E por estar no parque não tem uso de venenos, de defensivos, então tem tudo para estar dentro da floresta. E tem as flores que elas precisam. Ela está no ambiente natural. Então eu conheci isso aqui, era uma área de pecuária. Então o primeiro trabalho, na verdade, que a gente começou aqui foi plantar árvores. Foram cerca de 20 mil ou mais árvores plantadas. Trazer o ser humano para dentro da unidade de conservação é fazer as pessoas a levarem uma imagem boa e amar e respeitar a natureza. Esse aqui é um resultado de sucesso, de uma tentativa com sucesso, de uma reintrodução, né, de um enxame que estava numa caixa padrão, retornando ela para a natureza. Um oco pré-existente, que o proprietário daqui, que é o José Marco Modo, um parceiro do projeto, identificou, nos autorizou. A gente veio e fez essa reinserção em 2014. E hoje, assim, 11 anos depois, o que você acha que já pode ter de efeito aqui nesse lugar? Com certeza já emitiu enxame, muitos enxames nesse período aí, para a natureza. Né? Mesmo diante da dificuldade da existência de ocos, né? A partir da degradação da bacia do Rio Doce, uma degradação que é histórica desde a mineração com os colonizadores, até mais recentemente com a mineração de minério de ferro
e também o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, vários projetos de pesquisa, de conservação, têm dedicado ações para mitigar os impactos dessa degradação ambiental sobre a biodiversidade. E um dos focos são as abelhas. Nós estamos observando no mundo todo um declínio da população de abelhas polinizadoras. Há uma taxa de extinção para toda a biodiversidade e as abelhas também estão sendo extintas. E aqui no Brasil existem diferentes espécies de abelhas ameaçadas de extinção devido ao declínio populacional dessas abelhas. Posse ou guarda de espécies ameaçadas de extinção, ela só é permitida no Brasil se você tiver ligado a um projeto de conservação. Então precisa ser uma entidade, precisa ser um produtor que esteja efetivamente cadastrado para esse fim. A gente avaliou, né, diferentes tipos de classe de agrotóxico, herbicida, fungicida e inseticida. Eles não só diminuem a sobrevivência das abelhas, como também alteram o comportamento de voo, mesmo agrotóxicos que são tidos como menos tóxicos, como por exemplo o herbicida, né? Às vezes a gente já encontrou até recipiente de agrotóxico, né, ou veneno, né, como muitas das pessoas chamam, encostadas, inclusive, nesses troncos ou nessas caixas onde essas abelhas estão acondicionadas. Eu sou daqui da região, então eu observo assim na cidade vizinha, né? Muita gente saindo, a agricultura perdendo força. Isso assim, até aqui na região de Pedra Azul é um problema, porque pela especulação imobiliária que a gente tem aqui no entorno, a agricultura mesmo familiar que sempre teve aqui, que foi o histórico berço daqui da região, ela está se perdendo, né? E está vindo os empreendimentos relacionados ao turismo, né? E nessa mudança de atividade econômica que a gente tem no entorno, toda essa importância das abelhas, o conhecimento que o produtor rural antigamente tinha, que estava mais ligado à terra, essa consciência ecológica que se tinha acaba se perdendo. A gente conseguiu encontrar depois de muitos anos a Epícara spigialis. A última vez que ela foi registrada né, na literatura, que tem registro de ocorrência dela de coleta, foi na década de 90. Então tinha muito tempo que ela não tinha sido registrada e foi registrada aqui, no Parque Estadual do Rio Doce. Até brinquei com a Ingrid no dia que ela encontrou, né, que ela ficou super emocionada, de que eu já tinha visto a abelha, mas para mim nem era abelha assim. A gente não conhece tanto do bicho, né? Então, assim, quando ela falou da raridade, assim, eu fiquei super feliz. Mas eu já tinha visto, assim, mas para mim não era abelha, assim. Você achava que era o quê? Era um outro inseto, uma mosca. Mas como nunca me aprofundei muito nessa questão das abelhas, então já tinha visto, mas não sabia da importância, né? Abelhas raras, ameaçadas de extinção, que a gente só tem mostrado aqui no Parque do Rio Doce, como é o caso da abelha solitária Epícara spigialis e da Euphrisia eineventris, que é uma abelha visitante de orquídeas, uma abelha das orquídeas, que a gente praticamente não tem registro ou não tem registro em outras áreas, senão as áreas aqui do Parque do Rio Doce. Esse aqui é o puçá, a gente utiliza ele, né, para coletar insetos. Eu tô achando que é uma meliponazinha. Pois é.
Tá parecendo uma módulo mesmo. É. Esse vento aqui não vai ser. É. Euphrysia eineventris, que é uma espécie de abelha das orquídeas, assim chamadas, porque os machos têm o comportamento de visitar flores de orquídeas para coletar o óleo que ele usa para passar no corpo. É um óleo floral, um perfume, né? Que ele usa para passar no corpo e atrair as fêmeas. E para estudar esse grupo de abelhas, chamada abelhas das orquídeas, a gente usa uma essência que atrai esse macho, é um atrativo, então, um atrativo de cheiro, que atrai esse macho, e aqui a gente captura alguns dos machos para mostrar. Agora é esperar. Tanto as flores dependem das abelhas, quanto as abelhas também dependem das flores durante todo o seu ciclo de vida, né? Evolução que foi ocorrendo junto. Trabalhar na Mata Atlântica, né, coletando abelha é um desafio enorme, porque as plantas são muito altas e aí é praticamente impossível da gente chegar lá com o puçar, né, para coletar. A gente está desenvolvendo uma metodologia baseada em drone. Nós fazemos armadilhas em que coleta a abelha, mas com o drone a gente sobe essa armadilha, pilotando o drone, e coloca a armadilha lá no alto da copa e deixa lá atraindo as abelhas. O conhecimento de diferentes áreas se ajudam mutuamente para entender e conhecer a biodiversidade de abelhas de florestas como a Mata Atlântica. As comunidades do entorno, quando você pega a região do Vale do Aço propriamente, elas desconhecem a importância do parque para a vida delas, né? Elas sabem que isso aqui é só um bocado de mata e nada mais, assim. Eu sou nascido e criado no entorno, né, do Parque do Rio Doce. Mas também não conhecia nada do parque, assim. Eu passei a conhecer, de fato, a partir do momento que eu vim trabalhar aqui no parque. E hoje eu consigo mudar a concepção de muitas pessoas da comunidade onde eu moro, levando a importância do parque para a vida delas, né? Educação distanciada, né, das questões ecológicas, alguns valores históricos também de desmatar para progredir, né? Essas questões a gente tem que pegar e não destruir o que já foi feito, reconstruir isso, né? Levando as informações mais próximas, trazendo isso desde criança, principalmente, porque eles já vão crescendo já com essa informação com naturalidade. Aqui a gente está vendo colônias que estão sendo manejadas da Uruçu preta, da Uruçu capixaba ou da Melipona capixaba. Mas esse núcleo de reprodução, ele foi instalado em uma trilha educativa. Essa é uma trilha temática, em que as escolas, as crianças, ou mesmo os turistas que queiram conhecer a Mata Atlântica, visitam a reserva Águia Branca e podem passar por aqui em uma trilha guiada e conhecer a Uruçu capixaba. Quando a gente trabalha educação ambiental em uma reserva, eu penso que antes de mais nada é um convite a escutar a floresta. A nossa rotina aqui é principalmente de sensibilizar as pessoas, conectar as pessoas à natureza. Uma
RPPN, uma reserva particular do patrimônio natural, é uma reserva que ela é criada por um ato voluntário. Então, em algum momento, o proprietário ele manifesta interesse de separar uma parte ou toda a sua área para a conservação. Então, aqui no Grupo Águia Branca, a gente costuma dizer que esse é o nosso compromisso com o presente e com o futuro também. A temática abelhas nativas é uma coisa que as pessoas ainda não conhecem, então sempre uma pergunta que sempre surge é quando a gente fala em abelhas, as pessoas elas logo relacionam com a abelha que tem ferrão, a abelha, né, africanizada. E quando elas descobrem que existe abelha nativa e que há uma diversidade imensa, que tem abelha solitária, que tem abelha que, né, vive em grupo, eles sempre ficam muito encantados. Sonho, o que a gente gostaria para Pedra Azul, que realmente fosse um lugar conservado, protegido, com a biodiversidade exuberante que tem, preservada, conservada, e que não só a gente da unidade, né, equipe, terceirizados, trabalhasse para proteger isso daqui, mas o entorno como um todo. Principalmente relacionada à questão das abelhas, a gente conseguisse difundir toda a importância que as abelhas têm na conservação da biodiversidade aqui do entorno. Às vezes você olha para as abelhas assim, né? Você conhece uma fração das abelhas, que é a fração que nos dá algum benefício, mas você não conhece quem é a engenheira que mantém o processo de polinização dessas áreas de floresta e de áreas de cultivo também. Quer dizer, a importância dessas coisas pequenas é fundamental, eventualmente, na subsistência nossa, né? O cafezinho que você toma, no caso lá do Parque da Pedra Azul, naquela região do Espírito Santo, depende em grande parte das abelhas. A gente não consegue conservar, pensar em proteger o que a gente não conhece, o que a gente não entende como importante. Elas que polinizaram o café para poder virar isso que virou aqui agora, né? Então é a abelha que faz parte disso aqui tudo. Bem, eu imagino esse lugar, um lugar cada vez mais protegido, pensando que meus filhos, meus netos possam visitar esse lugar e celebrar essa biodiversidade que tem aqui, que a gente possa ver a natureza muito além da perspectiva utilitarista que a gente dá, mas com a ética de que cada ser que vive aqui tem direito à vida e tem direito a uma vida plena.